Boa tarde, nós estamos começando agora mais um evento do nosso Laboratório Brasil Republicano, com a professora Magali Engel, que é professora da UERJ e da Universidade Federal da Bahia. Ela nos traz aqui resultados, né, da sua atual pesquisa, intelectuais, sociabilidades, relações de gêneros e protagonismos femininos entre 1870 e 1930. Meu nome é Carla Carlone, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense. Esse evento é o Mulheres no Brasil Republicano, vinculado ao Laboratório Brasil Republicano, que integra o Instituto de História da Universidade Federal Fluminense. Esse evento é organizado por mim e pela professora Lívia Magalhães. Ambas somos professoras de Brasil República, na Universidade Federal Fluminense. Agradeço já imensamente a presença de colegas, alunos, enfim, de todos que estão nos ouvindo nesse momento, da Federal de Berlândia, Bahia, Alagoas, da PUC do Rio Grande do Sul, da UFRJ, da UERJ, ou seja, colegas, alunos e pessoas também que não são do meio acadêmico, né, e nos escreveram e pediram para participar como ouvintes do nosso evento. Desde já, eu agradeço imensamente a presença da professora Magali, que eu registro aqui que foi a minha professora, e eu tenho imenso carinho por ela, e foi muito importante na minha formação, na UF. A Magali teve uma passagem extremamente importante na UF, e até gostaria que ela, se pudesse, se fosse possível, falasse um pouquinho disso, porque ela é uma das pioneiras no trabalho com gênero na UF. Nós temos a Raquel Soê, claro, uma importante referência, a Sueli também, Sueli Costa. Temos a Magali também como uma importantíssima referência sobre os estudos, né, o campo da história das mulheres na UF. E aí, se ela pudesse também, se você puder, Magali, por gentileza, contar um pouquinho dessa trajetória que é tão rica. Vou ler só uma introdução do seu Lattes, né, a sua apresentação. A professora Magali possui graduação em História pela UF, mestrado em História também pela UF e doutorado pela Unicamp. Foi professora do Departamento de História da UF, de 1979 a 2006, graças a Deus eu peguei ela como minha professora. Atualmente é professora associada da Universidade do Estado do Rio, a UERJ, aposentada, e professora visitante da Universidade Federal da Bahia no programa de pós-graduação em História. A Magali tem um incrível currículo, são, enfim, né, várias e várias publicações. Aqui só de livros no Lattes dela, né, localizei 8 títulos, enfim, talvez não dê tempo de falarmos de todos, mas, assim, nós temos títulos muito importantes, obviamente, como Meretrizes e Doutores, Saber Médico e Prostituição no Rio de Janeiro, de 1840 a 1890, Os Delírios da Razão, Médico, Loucos e Hospício, que é uma área, né, de saúde mental, que a Magali trabalhou e trabalha, Crônicas Cariocas e Ensino de História, que também é uma área que a professora se dedica a ensino, pesquisa e ensino de história, Mulheres Fazendo Cultura, e aí entrando na questão de gênero, As Intelectuais e a Cidade, nos séculos XIX e XX, e aí ela, né, caminhando para esse estudo, cruzando, né, o campo da história das mulheres e das relações de gêneros, com o campo da história intelectual, na educação, na saúde, no Rio de Janeiro. Tem um livro também organizado por ela, Os Intelectuais e a Nação, Educação, Saúde e Construção de um Brasil. Outro livro organizado também com ela, com outros autores, tá? Intelectuais, a imprensa, que também é outro tema que a professora Magali trabalha, a imprensa. E acho que esse é o mais recente, Magali, se eu não estou enganada, Trajetórias, organizado com a Carolina Dantas, Trajetórias e Sociabilidades Intelectuais no Rio de Janeiro, do 19 ao 20. Eu acho que dei conta de boa parte deles, além dos artigos acadêmicos, nas revistas, enfim, e nas demais publicações como livros. E, novamente, agradeço muito, Magali, a sua presença. A gente, né, está gravando, então eu vou fechar minha câmera, vou aparecer só no final, mas todos nós estamos aqui te ouvindo e ansiosos, né, para ouvir um pouco da sua trajetória e dessa sua pesquisa atual
como projeto, né, no CNPq. Tá? E obrigada imensamente, é muito prazer, um grande prazer nosso e particularmente meu tê-la aqui conosco e poder ouvir, né, e espero agora, só para reafirmar, que todos estejam bem de saúde, seus parentes, a Magali, a mesma coisa, que toda a sua família esteja bem de saúde, é o que nós desejamos sempre, e aqueles que, porventura, né, todos nós perdemos alguma pessoa longe ou próximo, né, a nossa solidariedade aqui do laboratório, porque é um momento realmente extremamente difícil, e esse encontro aqui também é uma forma de tentar amenizar essa situação tão ruim, né, desesperadora que nós estamos vivendo nesse país e no mundo como um todo, nesse momento. Desejo saúde a todos e eu vou fechar minha câmera. Magali, novamente, muito obrigada. Bom, Carla, Lívia, eu que agradeço a vocês, né, ao Laboratório de História da República. É um prazer enorme, né, de certa maneira estar retornando um pouco aí via UF, né, que eu sinto saudades, enfim. Muitos dos meus ex-alunos e ex-alunas hoje estão presentes aí no Departamento de História e no colegiado da pós-graduação, no programa, e eu fico muito orgulhosa disso, né. Então, assim, eu comecei, essa questão da história das mulheres começou para mim muito com a pesquisa do mestrado, que é o Meretrizes e Doutores, né. Então, e logicamente eu tinha um contato acadêmico, primeiramente, né, muito próximo com a professora Raquel. Na época ela dava aulas de América, mas ela já atuava no campo da história das mulheres, e nós chegamos a organizar, né, junto com outros professores e professoras. Em especial, eu gostaria de lembrar aqui a Maria de Fátima Gouveia, infelizmente não está mais entre nós, mas nós organizamos o núcleo o NUPEC, né, que é de estudos, pesquisas e estudos em história da cultura, né, em história cultural. E dentro desse campo, o campo da história das mulheres e depois história das mulheres e relações de gênero tomou vulto, né, sobretudo sob a liderança da Raquel Soyer, né, especialmente das pesquisas que ela orientava, das próprias pesquisas, e também da Sueli, né, que acabou se unindo a nós também. Então, foi com Meretrizes e que eu trabalhei os discursos médicos sobre a prostituição, então trabalho a questão, né, das mulheres e da sexualidade, e depois, na pós-graduação, inicialmente, o meu projeto, com o qual eu fui aprovada no programa da Unicamp, era sobre as mulheres internadas. Depois é que, como houve muitas dificuldades de acesso às fontes, aos prontuários, enfim, é que eu acabei decidindo abrir, né, e não fazer um trabalho especificamente sobre as mulheres. Mas depois mas as mulheres tiveram um papel relevante, né, na minha tese de doutorado, e depois eu estudei os crimes passionais, né, cometidos por mulheres. Então, aí continuei no campo. Eu gostaria de ter publicado um livro, eu tenho esboço, tem alguma coisa escrita. Na época, aquela editora de Petrópolis, Vozes, se interessou, mas com essas atividades nossas, né, acadêmicas, acabei não tendo como. E aí acabei renovando o projeto para o CNPq numa outra linha, que essa linha foi a partir das crônicas e da cidade, e depois a literatura, porque eu sempre também tive uma relação muito forte, inclusive com cursos que eu dava na UF, né, discutindo essa relação entre história e literatura. Bom, depois eu fiquei um pouco afastada, né, embora nas primeiras pesquisas sobre crônica e cidade, as mulheres, a questão de gênero, né, das mulheres,
e a questão racial estava sempre presente. De uma forma ou de outra, né, eu acabei trabalhando mais com os intelectuais, e aí homens mesmo, e, e aí trabalhei uma série de questões, né, os projetos de nação, e aí entrava a questão racial, enfim. E há alguns anos atrás é que eu retomei os estudos, né, relacionados às trajetórias femininas no campo intelectual carioca, justamente em função de um projeto que nós ganhamos o Universal do CNPq, a Carolina Dantas estava, a Maria Letícia Correia, a Carolina, a Carol, né, Carula, enfim, vários outros pesquisadores e pesquisadoras, e aí nós, a ideia, um dos produtos era um banco de dados, um dos produtos foi o e-book, que a Carla falou, né, Intelectuais e Sociabilidades, publicado, esqueci a editora, mas enfim, então, e aí algumas mulheres entraram negros e mulheres, né, como Lima Barreto, enfim. E aí, a partir desse projeto e dos seus frutos, eu, então, apresentei um projeto sobre mulheres, né, para o CNPq. Então, exatamente, quer dizer, o título da apresentação de hoje, né, é o mesmo título do meu novo projeto. Já é o segundo, quer dizer, na verdade, é a segunda fase da mesma pesquisa, né? Acabou que, enfim, né, eu acabei interrompendo a pesquisa do CNPq durante um ano, quase um ano e meio, por conta de uma bolsa que eu ganhei na Biblioteca Nacional, como pesquisadora residente, para escrever um livro sobre as relações de sociabilidade do Lima Barreto. Só que acabou que eu escrevi, né, o livro, mas que ainda está em fase de revisão, ele está no formato de relatório final, entregue à Biblioteca Nacional, mas foi sobre o João Henriques, né, de Lima Barreto, o pai do Lima Barreto. Mas eu pretendo retomar esse projeto das redes de sociabilidade do Lima, porque eu tenho muitas fontes levantadas, e eu quero trabalhar também com as mulheres, né? A mãe, as avós, a bisavó, enfim, e de repente aí enveredar para a questão das famílias, né? Livres, libertas, escravizadas até, né? No caso da bisavó do Lima, ela era escrava, de origem, ela veio mesmo da África. E esse é um futuro, né, que eu pretendo retomar uma outra, quer dizer, manter os estudos, né, dentro desse campo aí mais das relações de gênero, mas de uma forma, uma abordagem mais interseccional, vou falar um pouquinho disso se der tempo no final, mas com essas mulheres, né, que tinham desempenharam um papel fundamental na educação de seus filhos, como uma forma de buscar assegurar uma mobilidade social, uma ascensão social. Eu pensei aqui, basicamente, né, em fazer a partir de uma comparação entre a trajetória do Lima Barreto e do Juliano Moreira. Mas isso é para um futuro. Então, retomando a questão dessas mulheres intelectuais, o primeiro projeto se chamava Mulheres Intelectuais e Redes de Sociabilidade, Rio de Janeiro, 1880-1930. Então, como vocês viram aí, eu ampliei, né, nesse segundo projeto, embora, na verdade, seja uma continuidade do primeiro, né? Eu trabalho com as mesmas intelectuais. São muitas, e além de eu ter tido um tempo menor para me dedicar à pesquisa, de fato, mesmo que eu tivesse os 3 anos, eu não conseguiria terminar, né? Depois vocês vão entender por quê. O trabalho
com várias, né? Porque a ideia mesmo das redes, né? Às quais elas pertenciam. Bom, então, o projeto original, ele tinha exatamente, como o objeto central eram as trajetórias de literatas e jornalistas que integraram o campo intelectual carioca nesse período, né? Que se caracterizava, como todos nós sabemos, como predominantemente masculino. Mas havia uma presença feminina, e eu confesso que lá, há 5 anos, mais ou menos, né, quando eu comecei a preparar o projeto, começar a fazer as leituras, sondar um pouco a bibliografia e algumas fontes, eu fiquei surpresa com a expressividade, né, dessa presença feminina, né, nesse campo intelectual, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em outras cidades também. Inclusive aqui, né, no Nordeste, Salvador, Natal, eu tive oportunidade de ver, né, de fazer algumas pesquisas também em Salvador de forma mais aprofundada. Bom, então, a minha questão, né, era exatamente, primeiro, tentar reconstruir, né, as redes de sociabilidade dessas mulheres, acreditando que essas redes foram fundamentais para que elas garantissem a sua inserção nesse universo intelectual e também o seu reconhecimento, né? Não todas conseguiram da mesma maneira, mas algumas conseguiram de modo muito expressivo, como, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, que é uma das mais conhecidas, né? Mas não só ela. E, nesse sentido, eu queria pensar as relações de gênero dentro de uma perspectiva relacional propriamente dita, como a Joan Scott propõe, né? Propõe como sendo, para ela, indispensável, né, que os estudos de gênero se articulem numa dinâmica de interrelação entre a dimensão de classe, a dimensão de raça e cor, né, e etnia, e os gêneros, né, os gêneros, e de uma forma relacional. Então, eu pensei que esse objeto de estudo, ele favorecia muito isso, porque essas redes de sociabilidade são compostas majoritariamente por homens. Mas, então, esse era um aspecto interessante, ver essa relação aí, né, de homens e mulheres que conquistam o estatuto intelectual, são reconhecidos como intelectuais, né, numa interlocução que é uma interlocução complexa, que, de fato, em determinados momentos, ela é marcada por uma hierarquia da dominação masculina, mas que, em outros momentos, através, né, eu acredito, de estratégias, né, utilizadas por essas mulheres, de resistência, digamos assim, conseguem conquistar espaços em que conseguem uma paridade, né, com os seus pares, né, em termos de interlocução, de reconhecimento, etc. Então, isso era uma coisa que era importante para mim, porque não de um modo geral, quer dizer, de uma forma muito genérica, eu acredito que predomina ainda, mesmo nas produções mais recentes, né, no campo das pesquisas sobre mulheres e gêneros, predomina ainda muito a marca de uma dominação masculina extremamente rígida, né, quer dizer, de padrões patriarcais que informam, por exemplo, esse mundo intelectual de uma maneira extremamente rígida. Então, essas mulheres que aparecem, elas até aparecem nessas pesquisas, mas a sua entrada em cena, né, é sempre muito permeada por palavras como apesar, embora, né, sempre num sentido de
ao mesmo tempo, reconhecer que há uma conquista, mas sempre lembrar que essa conquista não é suficiente para mexer com muitas... para mexer de maneira mais efetiva, digamos assim, com os pilares que sustentam essa sociedade patriarcal, né? Então, e eu queria questionar isso, né? Eu queria justamente tentar pensar, quer dizer, esse lado, até porque esse lado já ficou muito conhecido, muito batido, né? Quer dizer, já se sabe que existem esses limites, né? Que existem essas dominações, né? Tanto no campo das ideias, dos projetos, dos modelos, né? Quanto no campo das experiências. Mas eu queria tentar enxergar essas conquistas, né? Como valorizando essas conquistas, né? Pensá-las como fundamentais no processo maior de transformação que vai ocorrendo lentamente e vai mesmo, né? Quer dizer, esse momento aí do início do século XIX é o momento justamente do século XX, perdão, é o momento que se articula no Brasil, por exemplo, os movimentos feministas, os primeiros, né? Com lideranças importantes, etc. Então, eu fiquei pensando que isso não está desarticulado, né? Aliás, não está desarticulado do próprio século XIX, que é um momento extremamente frutífero em termos de várias lutas femininas, né? Desde com uma importância muito grande, embora não visíveis, e depois eu quero colocar essa questão da invisibilidade, recolocar, né? Mas com uma força muito, muito expressiva, né? Desde a Revolução Francesa, enfim, na França, em outros contextos europeus também, e no Brasil, né? A partir dos anos 30, pelo menos, né? Nós já temos o exemplo, deixa eu colocar aqui, da Anísia Floresta, né? Que tem uma produção interessante, um questionamento, mas que, na verdade, está interagindo, né? Está dialogando com um contexto mais abrangente. Isso é uma outra coisa também que eu percebi, né? Não sei se corretamente, mas eu acho que falta muito nas pesquisas brasileiras sobre mulheres no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, uma interlocução mais estreita com o contexto internacional dos movimentos feministas, né? Ou femininos, sabe? Mas eu agora creio que é possível mesmo chamar de feministas, né? Já no século XIX. Então, ficam parecendo que pipocam casos isolados, né? Que acabam sendo vistos como exceções, como falas fora do lugar, que alcançam algum tipo de evidência ou conquistam certos lugares, mas sempre muito limitados, sempre subordinados a um apadrinhamento masculino de pais, padrinhos mesmo, irmãos, primos, maridos, companheiros, enfim, né? Então, se tratava um pouco de questionar isso, né? São, assim, as problemáticas, as questões, né, que vão nortear as minhas preocupações. Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, a pesquisa, já comecei, e vou apresentar um pouco só, né, perfil, rapidamente, das protagonistas, ou seja, né, do grupo dessas intelectuais que eu estudo. Elas são provenientes de diversas regiões, né, não só do estado do Rio de Janeiro ou da cidade do Rio de Janeiro, ou província, né, mas também de outras regiões, mas elas construíram suas trajetórias intelectuais na cidade do Rio de Janeiro. Daí a ideia de intelectual carioca, tal como a Ângela Gomes propõe, né? Então, a primeira, elas são de gerações diferentes, eu achei importante, né, estudar gerações diferentes, cronológicas, porque muitas delas, né,
vão se engajar em redes de sociabilidade comuns, e embora umas fossem mais velhas, outras menos. Então, uma coisa também da pesquisa é explorar melhor essa relação de sociabilidades das mulheres, dessas mulheres intelectuais, artistas, escritoras, compositoras. Tem um colega da Unirio, meu amigo, o Avelino Romero, que está estudando as compositoras, e a gente até brinca no WhatsApp, cada dia ele manda uma nova, e que tinham projeção na época, né? Na época elas não eram invisíveis, né? Então, assim, isso é uma questão que me parece muito relevante da gente começar a refletir. Então, a Narcisa Amélia, que nasceu no Rio, e também falece no Rio de Janeiro. A Emília Moncorvo Bandeira de Mello, a famosa Carmen Dolores, é uma das mais conhecidas também. Amélia não, Amália, está escrito errado aqui, Narcisa Amália. Me perdoe, eu acabei não retificando. Também do Rio de Janeiro, né? Mais ou menos, nasce no mesmo ano, né? Só que morre bem mais jovem. A Maria Benedita Bormann, que começa a ser mais conhecida, cada vez mais conhecida, que nasce no Rio Grande do Sul, mas vem para o Rio de Janeiro. A Carmen Freire, que é a baronesa de Mamanguape, né? A gente vai falar um pouquinho mais dela aqui. Também todas elas são da década de 50, essas primeiras, né? Também no Rio de Janeiro. Mas agora já finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, Corina Coaraci, que não é tão conhecida, né? Mas que é uma figura extremamente interessante e importante. Ela nasceu no Kansas, vai morrer também num povoado perto de Nova Orleans, mas ela vive um período grande aqui no Brasil. Ela pertence à família Coaraci, né? Tem inclusive um acervo, né, dela na Fundação Casa de Rui Barbosa. A Júlia Lopes de Almeida, que é uma das mais conhecidas e estudadas, acho que muitos de vocês já devem, ou se todos e todas talvez já devam ter ouvido falar. A Júlia Curtines, que é muito importante, mas também não é tão conhecida, mas no campo da literatura, da história da literatura, que ela tem sido sistematicamente resgatada, enfim, né? Mas no campo assim dos estudos mais geral, né, ela não tem ainda não mereceu ainda estudos mais aprofundados. A Crisanteme, né, o pseudônimo, que é a Cecília Moncorvo, que é filha da Carmen Dolores, né? Albertina Berta, que é incrível também, começa a ser mais conhecida, já agora, né, uma geração que nasce nos anos 1880, assim como a Maria Eugênia Celso, nasceu em Minas Gerais e morre no Rio de Janeiro. A Nair de Tefé, né, que era foi caricaturista, a primeira do Brasil, e que também vai atuar de uma forma muito importante, né, justamente nos salões, né, quer dizer, nas festas, nas recepções que ela comandava, vamos dizer assim, organizava e comandava, quando se tornou a primeira dama, né? Ela se casou com o Hermes da Fonseca, né? É isso mesmo. Bom, então é isso. A Laura da Fonseca e Silva, que se transformou em Laura Brandão, depois de se casar com Otávio Brandão, que também vem sendo resgatada. A Nair de Tefé é muito conhecida, mas ela... peraí. Deixa eu só ver se eu... Ai. É porque eu estou acompanhando o texto no outro computador. Bom, tudo bem. Mas também eu acho que merece mais estudos exatamente em termos nesse campo, né, da história das mulheres e das relações de gênero. A Gilca Machado, né,
que também vem sendo cada vez mais conhecida, e a Eugênia Álvaro Moreira, a Eugênia Brandão, que é de Minas também, e que... Oi, desculpa. Ah, meu Deus. Ei, meu Deus do céu. Pronto. A Eugênia Brandão, que foi a primeira, é considerada a primeira repórter brasileira, enfim, tem uma história incrível, e também tem sido um pouco mais estudada, né? Então, todas elas, assim, não são totalmente desconhecidas, umas são mais conhecidas, mais estudadas, outras menos. Do grande público, acredito que a maioria realmente ainda seja bem desconhecida, apesar de existirem vários blogs que se preocupam, né, em trazer um pouco a imagem, uma pequena biografia dessas mulheres, mas eu acho que ainda assim elas, em termos do grande público, elas não sejam tão conhecidas, né? Então foram elas que eu escolhi para trabalhar. Os critérios assim que eu utilizei foi o fato de pertencerem ao campo intelectual carioca, né? Embora algumas, como vocês viram, são de fora, e o fato de que todas elas atuaram na imprensa, e algumas delas tiveram os salões literários, né? Que são um contexto, um espaço de sociabilidade extremamente fundamental, tanto em termos literários, intelectuais, quanto políticos também, né? E que se tornaram bastante comuns, né? Sobretudo ao longo do século XIX, especialmente a partir da segunda metade do século XIX. Bom, então, assim, eu queria falar um pouquinho aqui, antes de começar, eu queria na exposição, se der tempo, eu queria falar um pouquinho mais sobre justamente os salões literários, né? Em vez de falar da imprensa. Quer dizer, priorizar na minha apresentação de hoje os salões, trazendo alguns exemplos aqui. Mas antes, eu gostaria de dizer, que isso também não é uma novidade, mas a pesquisa que eu desenvolvo tem como preocupação centrar, né, a análise na presença dessas mulheres na chamada grande imprensa, e não nos periódicos específicos de mulheres, que eram muitos, né? E que já são muito estudados, bastante conhecidos, o que não significa que não faltem ainda muitas pesquisas. É um campo bastante fértil, né, para se investir. Então, eu queria dizer isso, né, que os jornais que eu escolhi, né, e que todas elas têm atuação. E algumas, né, a jornal, por exemplo, a Carmen Dolores e a Júlia Lopes de Almeida atuam no País, né, mais ou menos no mesmo período. Inclusive, a Carmen também possuía uma coluna, assim como a Júlia. Na verdade, vão possuir várias colunas, né? A Raquel Soies, se não me falha a memória, tem um artigo que fala justamente das duas, né? E eu comecei a escrever um artigo falando sobre a presença delas, né? Nesse jornal, que era um jornal importante, e que com relação a esse grupo de mulheres, né, que eu selecionei, o País era justamente aquele que apresentou o índice maior da presença feminina entre os demais, né? Eu tenho até os dados aqui, o computador desligou de novo, mas eu consegui ligá-lo de novo,
e eu vou ver aqui o acesso. Então, os jornais com os quais eu vou trabalhar, que eu estou trabalhando, né, é o País, né, que é o que se mostrou onde havia uma presença feminina mais expressiva, numericamente, mas também a Gazeta de Notícias, que também tem uma presença interessante. A Júlia escreve em quase tudo. A Crisantema, a Maria Benedita Bormann e a Nair de Tefé, com as caricaturas. E as revistas O Malho, Albertina Berta e Nair de Tefé, e a Fonfon, a Maria Eugênia Celso e a Nair de Tefé. Tem outros periódicos também, onde a presença feminina também se fez presente, né? Se fez notar, como A Rua, que é justamente onde a Eugênia Brandão faz a reportagem dela, né? Sobre um crime, enfim, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, e ela publica na Rua. A Gazeta da Tarde, em que tem a presença da Maria Benedita Bormann, a Cidade do Rio, Corina Coaraci, e o Jornal do Brasil, a Maria Eugênia Celso, tá? Então, seriam esses os jornais, né, com os quais eu estou trabalhando. Mas, como eu disse, eu preferiria aprofundar um pouquinho mais a questão dos salões, né? Eu vou falar basicamente, não sei, acho que Carla controla a hora aí, hein? Bom, a Magali, baronesa... está tudo ótimo. Estamos aqui felizes ouvindo. Tá bom, mas para eu não me estender muito, para a gente poder debater, né, que eu acho que é importante também, né? Tá bom. Bom, então, ela era uma poetisa, a Carmen Freira, né, baronesa de Mamanguape. Na segunda metade do século XIX, ela promovia concorridas tertúlias, né, poéticas, no palacete, no seu palacete, que eram frequentadas pelo Paula Ney e pelos então jovens literatos Olavo Bilac, Guimarães Passos, Coelho Neto, Aloysio Azevedo e Partal Malê, só para se ter uma ideia, né? Ela nasceu, como vimos, né, no Rio de Janeiro, em 1855. Ela descendia de uma família de origem humilde, né, e foi educada pela mãe. Olha a presença da mãe na educação, né? No caso aqui, ela era de origem humilde, branca, quer dizer, mas não era pobre, né? Quer dizer, não era paupérrima, né? Era humilde. E ela acabou se casando com um fazendeiro, né? Que era senador do Império também, o Flávio Clementino da Silva Freire, que é o barão de Mamanguape, e é através desse casamento que ela adquire o título de baronesa, né? E aí sim ela ascende para as elites, né? Para os segmentos sociais das elites, né? Ela, a princípio, né, ela estudou com a mãe, enfim, então teve, né, acesso a uma educação, e ela se interessava, a princípio, pelos estudos naturalistas, mas depois ela acabou passando a se dedicar, já no final dos anos 80, né, da década de 1880, ela passou a se dedicar à literatura e acaba se tornando uma das poetisas mais importantes da sua época, né? Ela vai ser muito elogiada pelos críticos. Isso também é uma questão que eu procuro discutir um pouquinho, né? Porque, normalmente, mesmo quando a crítica é elogiosa, né, as interpretações, via de regra, elas acabam dizendo, mas os críticos homens elogiam, mas porque é uma poesia ou é uma literatura de mulher, né? Então, romântica, na poesia com determinadas características, então tem sempre um mais, né? O que é válido, mas não é só isso, né? Quer dizer,
é claro que existe esse lado, que inclusive são contradições em relação à defesa, né, da educação feminina, por exemplo, que é uma bandeira que todas elas estão defendendo, e essa bandeira, essa luta, ela realmente vai se desenvolver no Brasil, nas cidades, não só nas cidades, não só Rio e São Paulo, mas nas cidades do Nordeste, acredito que também do Sul, né, nas principais cidades, já desde a primeira metade do século XIX, né? E, como eu disse, ela vai se intensificar na segunda metade, e teríamos figuras como, por exemplo, o Tobias Barreto, né? Não só como intelectual, mas também como político. Ele era deputado provincial, se não me falha a memória, e ele defende essa educação feminina, né? Defende, inclusive, que haja um financiamento público para que uma moça possa fazer medicina fora do país. Na segunda metade, início da segunda metade do século XIX. Então, assim, existem vozes femininas, fortemente femininas, mas também uma participação considerável de vozes masculinas que defendem essa educação feminina, né? E isso passa a ser realmente um elemento aglutinador da atuação política, vamos chamar assim, porque eu considero política, dessas intelectuais, mesmo daquelas que não se envolveram formalmente, explicitamente, assumidamente, nos movimentos feministas, né, dos anos 10, 20, sobretudo, né, aqui no Brasil, tá? Bom, então, ela se torna, né, quer dizer, e ela é extremamente elogiada por críticos importantes, como o Francisco Otaviano. Não vai dar tempo aqui, né, de eu falar, porque, mas depois, se alguém tiver dúvida, eu tenho os dados. O Francisco Otaviano, Visconde de Taunay, né, e ela publica os seus sonetos em diversos periódicos da cidade, né? Gazeta de Notícias, o 13 de Maio, que é articulado com o movimento abolicionista. Isso é um outro ponto interessante. Grande parte delas, né, de uma forma mais direta ou mais indireta, de alguma forma, atua, né, nos movimentos republicano e abolicionista, né? Então, isso também é um elemento importante que precisa ser considerado. Enfim, em vários jornais, inclusive de fora, de outras regiões do Brasil, né? De Manaus, de Belém, de Salvador, Vitória, João Pessoa, e o jornal Dia, editado em Lisboa, tá? E outra coisa também, todo mundo conhece o dicionário Blake, né? Então, muitas mulheres estão presentes nesse dicionário, que é um ponto também que precisa ser considerado nas nossas análises, né? Mas era minoria. Sim, era minoria, né? E realmente já eram minoria. As mulheres que conseguiam se inserir no mundo, não estou dizendo as que escreviam, né? Porque muitas escreviam poemas, romances, até contos, e permaneceram completamente anônimas. Mas aquelas que ingressaram no mundo intelectual, né? Mesmo essas, quer dizer, não são todas que vão figurar, por exemplo, no Sacramento Blake, mas muitas vão. Então, eu acho que é importante valorizar também não só a ausência ou a restrição, né, quantitativa, mas também a presença de algumas, né? O que significa isso? E eu não acredito, porque é por apadrinhamento masculino exclusivamente, né? A minha posição, eu defendo uma outra posição. Bom, em maio de 1890, o Guimarães Passos, num artigo intitulado Um Livro que Vem, né? Ele publica esse artigo fazendo uma crítica literária, né?
E ele está se referindo ao livro da baronesa, que se chama Visões e Sombras, que ele diz, de autoria as palavras dele, da gloriosa poetisa, cujo poderoso talento e cuja vibratilidade de sentimento atiraram-na logo para o primeiro plano, desbancando velhos combatentes. Homens, supõe-se. Certo? Os elogios do crítico, ao meu ver, revelam, né, o reconhecimento e o respeito de alguns dos seus pares masculinos que ela conquistou. Então, né, o Guimarães Passos diz, nesse mesmo artigo, estrear sem um padrinho, mormente no estreitíssimo meio literário como o nosso, é temeridade da qual só tira partido o talento privilegiado, só o que há de, por força, derreter o gelo da indiferença e desfazer a treva que o quer tapar. Os outros trabalhos da baronesa de Mamanguape foram contados por triunfos, e um mês de publicidade estendeu-lhe a popularidade pelo Brasil inteiro e pela terra de Além-Mar, que nos deu a língua que falamos. Então, assim, o que eu quero destacar aqui são exatamente essas vozes masculinas de críticos literários que têm um reconhecimento no campo intelectual. Eles são minoritários nesse momento, mas eles não reproduzem aquele discurso de que muitas vezes está presente, às vezes num Olavo Bilac, ou num Coelho Neto, ou em outros exemplos, e que já foi objeto de várias análises, né, de pesquisadores e pesquisadoras especializadas, de que, mas era um tipo de literatura feminina, né? Ou que, conseguiu porque tinha um padrinho, esses argumentos. Não estou, digamos assim, desconsiderando a validade desses estudos, dessas interpretações. O que elas me parecem é que elas só veem um lado da questão, né? E deixam escapulir outros lados que, para mim, são fundamentais para valorizar, inclusive, a ação dessas mulheres como sujeitos, e não como meros fantoches nas mãos de padrinhos, de pais, etc. Né? Então, e aqui eu acho muito expressivo que ele se refira diretamente, né, estrear sem um padrinho. Né? Então, não sei se é verdade ou não, né, que ela realmente não tinha um padrinho, ainda não aprofundei os meus estudos, não sei também se as fontes são capazes de responder isso, mas o importante para mim é que, ao fazer tal afirmação, o crítico e poeta defendia a valorização da competência intelectual das mulheres no âmbito das artes. A preocupação em não fazer qualquer distinção por se tratar de uma escrita feminina evidencia-se em outro trecho do referido artigo, onde Guimarães Passos admitia que nem todos os versos da aristocrática poetisa poderiam ser considerados, nas palavras dele, obras-primas. Porém, os altos e baixos são peculiares a todos os artistas. Quer dizer, não é o fato dela ser mulher. Qualquer artista produz coisas boas e coisas ruins, né? Se, por um lado, sabemos que tal perspectiva não era consensual no universo intelectual de fins dos 800, por outro, é importante reconhecer que, através das palavras de Guimarães Passos, repercutiam outras vozes, como, por exemplo, a do Olavo Bilac, que nem sempre, né, em suas críticas de escritas femininas, caía naquela recorrência aí de uma ótica mais masculina, né, da dominação masculina, né? Que ele inclui o soneto fantástico, de autoria da Carmen Freire, né? Numa das suas crônicas, finalizando.
E ela diz, da maioral das poetisas brasileiras, Sua Excelência a Baronesa de Mamanguape, né? Bom, aqui, talvez alguém pudesse dizer, sim, mas aqui ele disse das poetisas, quer dizer, ele não estaria comparando, eles não estariam, esse maioral aí não se aplicaria se combinada a produção de poetas homens, né? De qualquer maneira, ele reconhece, né, o valor, né? Bom, não sei, eu teria ainda a Júlia, mas eu acho que eu vou pular a Júlia, porque a Júlia é muito conhecida, né? Então, depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu só vou, para não... só lembrar que ela tinha um dos salões mais importantes, né, do Rio de Janeiro, que é o Salão Verde, e eu vou só checar aqui, o Salão Verde funciona há muito tempo, né? Quer dizer, ele tem uma importância extremamente grande. Peraí. Ela foi uma das entrevistadas, né, pelo João do Rio, naquelas famosas entrevistas literárias, né, que, segundo alguns, foi responsável por levar o João do Rio a conseguir uma vaga na Academia Brasileira de Letras. E a Júlia foi uma. Né? Acho que ela é a única mulher, se não me falha a memória. Né? Acho que ela é a única mulher aí que participa, né, dessas entrevistas. Eu queria só ver aqui... acho que eu não vou conseguir localizar rapidamente. Então, consegui. Além de promover os concorridos salões... saraus no Salão Verde de sua residência em Santa Teresa, o Salão Verde ficava na casa onde ela morava, em Santa Teresa, né? Ela também frequentava outras reuniões literárias realizadas em salões famosos da capital republicana, como a organizada na casa da amiga dela, Laura da Fonseca e Silva, na casa do seu bisavô, do seu tio-avô, perdão, o conselheiro Lourenço Cavalcante de Albuquerque, que ficava na rua Mauá, número 47, também situada no bairro de Santa Teresa, onde a poetisa residia com a mãe e os irmãos. Mas antes, então, de passar para Laura, eu queria só... O Veríssimo era um dos críticos literários mais importantes e mais duros, né, desse período. E ele diz, depois da Júlia, né, da produção dela como romancista, depois da morte de Toné, Machado de Assis e de Aloysio de Azevedo, o romance no Brasil conta apenas com 2 autores de obra considerável e de nomeada nacional, Dona Júlia Lopes de Almeida e o Sr. Coelho Neto. Eu, como romancista, lhe prefiro de muito Dona Júlia Lopes. Quer dizer, ele ainda diz que ela é melhor do que o Coelho Neto. Veja, é o Veríssimo quem está dizendo isso, né? Então, eu acho que é muito, muito importante, né, que se coloque, quer dizer, ao mesmo tempo em que se estuda o feminismo possível da Júlia na sua obra, né, o fato dela ter escrito várias crônicas que depois viram livro para as noivas, né, de boas maneiras, etc., ela tem um outro lado também, que é uma produção intelectual que debate com uma das questões mais importantes do campo intelectual desse momento, que é a leitura de Brasil, os projetos de Brasil, né? Enfim, e ela faz palestras, inclusive fora do Brasil, com essa temática, né? Com essa questão. Então, é preciso também enxergar, né, essa outra dimensão de como que se representam espaços, sim, conquistados de reconhecimento, inclusive quando comparadas à produção masculina, né? E não é por qualquer um nesse caso.
é pelo Veríssimo, tá? Bom, o Salão de Laura da Fonseca, né, como eu falei, ficava também em Santa Teresa, né? Ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1891. O seu pai era professor pernambucano, né? Abolicionista e republicano. Então, ela tem uma formação, né? Vamos dizer assim, uma cultura, ela tem contato com uma cultura política por parte de pai, e acredito que pela mãe também, né? Do republicanismo, né? Da luta pelo fim da escravidão, enfim, e depois ela vai se engajar no movimento comunista, né? Se filiando ao PCB, escrevendo, inclusive, ela tem uma atuação bastante importante ao lado do Otávio Brandão, né? Embora, de fato, a atuação dela dentro desse espaço, né, político, tenha sido apagada, né? Ou, pelo menos, tenha adquirido uma dimensão bem menor, né? A do marido. Mas ela, inclusive, participava à frente dos piquetes, enfim, né? A trajetória da Laura é bastante interessante, né? Sofreu perseguição também, né? Do próprio partido, enfim. Bom, quer dizer, ela não, eu confundi ela com a Pagu, desculpe. Desculpe, eu confundi. Mas, enfim, né? Há um trabalho que se chama Invisibilidade de Laura, né? Eu até coloquei, se não me falha a memória, eu tinha colocado na bibliografia, mas eu acho que depois eu retirei para não ficar muito grande. Mas depois, quem quiser, eu posso passar. Foi uma tese, uma dissertação de mestrado que se tornou livro, né? Sobre justamente a invisibilidade de Laura Brandão. Da trajetória de Laura Brandão, infelizmente me escapa agora o nome da autora. Então, quer dizer, desde 1905, quando ela ainda residia com o pai em São Paulo, ela começou a dar aula no jardim de infância, né? Depois ela se mudou com a mãe e os irmãos para o Rio de Janeiro, né? Onde ela conciliava os estudos de piano e música com as aulas que ela ministrava para as internas do asilo de órfãos da Sociedade Amante da Instrução. Então, a questão da educação feminina. Então, e aqui, ela ainda está na juventude, né? E ela atua como educadora justamente para essas moças órfãs, né? Ela já lida aqui, a partir desse momento, com essa realidade, né, complexa aí, e como professora, e, portanto, acredito que já começando a desenvolver determinadas leituras e interpretações dessa realidade dos trabalhadores, mas especialmente das trabalhadoras, né, filhas, né, órfãos de trabalhadores e trabalhadoras, etc. Bom, mas foi nessa época que ela teve a fase mais intensa da sua produção poética, né? E ela teria sofrido influência do movimento parnasiano, sobretudo justamente do Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, entre outros, né? Bom, isso aqui eu vou pular um pouquinho. Vale notar que antes mesmo dos referidos livros serem editados, 2 poemas de Laura, né, Voz da Razão, de 1912, e Sonata Boêmia, também do mesmo ano, foram publicados no renomado Almanaque Brasileiro Garnier, de 1914, sob a direção de ninguém mais, ninguém menos do que o João Ribeiro, conceituado crítico literário, que nós conhecemos, e historiador, com a seguinte nota introdutória: Laura da Fonseca e Silva é o nome de uma gentil poetisa cujos versos encantadores começam agora a ser divulgados pela imprensa. Não para os recomendar que escrevemos essas linhas preliminares, mas para chamar a atenção de nossos poetas
tão numerosos em todo o Brasil, que ainda desconhecem o nome da poetisa, que com tão seguras esperanças promete ocupar com destaque um dos lugares mais distintos no meio intelectual contemporâneo. Ao lado de Francisca Júlia, Júlia Cortines, Prisciliana Duarte e Brantina Cardona e outras poetisas que legitimam o orgulho de seu sexo. Laura Silva, nos seus 20 anos, tem já escrito numerosas produções ainda inéditas, apenas ouvidas de íntimos que tanto admiram a arte inimitável com que os recita, né? Então, aqui é mais um exemplo que eu quis mostrar, né, da crítica, e aqui não há a distinção, mais uma vez, né? Ele insere, né, não parece ter uma distinção de gênero, né, pelo menos não muito evidenciada, né, colocando-a, inclusive, como intelectual e estimulando, né, para que ela seja conhecida por autores e autoras, né, brasileiros. Tá? Segundo a Bernardes, a autora, né, que escreveu sobre a Laura Brandão, vale a pena aqui colocar que a Bernardes enfatiza que ela realmente conquistou seu espaço de poeta ao lado dos homens de letras, recebeu através de carta os aplausos de poetas, escritores, pintores, intelectuais, e com muitos deles parece ter mantido relacionamento próximo, dando mostra que a consideravam um de seus pares. Alberto de Oliveira, né, escreveu-lhe comentando seu primeiro livro, Distinta Colega. Li todo o seu livro e, em parte, releio agora. E é natural haver umas tantas composições superiores às demais. Ai, desculpa. Superiores às demais. Ficou-me da obra a melhor impressão. Entre os mais estimulantes volumes de minha estante, guardarei este, com os meus aplausos. Volta Bernardes a colocar. Os literatos, acostumados com seus iguais, resistiam em reconhecer num mundo em que só homens reinavam que as mulheres também pudessem mostrar o seu talento literário. Portanto, o reconhecimento de Alberto de Oliveira, dirigindo-se a Laura como minha distinta colega, atribuiu-lhe o status de igualdade. Atribuindo-lhe o status de igualdade, parece evidenciar o reconhecimento e respeito conquistado pela poetisa. Bom, eu acho que já deu assim uma ideia, né, do que eu queria mostrar mais evidentemente, lembrando só que a Laura, né, ela estava inserida numa rede de sociabilidades em que ela tinha uma relação próxima com a Tarsila do Amaral, que conhecia o pai da Laura, e com a Júlia, né? E também com a Albertina Berta. E é isso um pouco que eu queria também mapear melhor, né? Essa rede de mulheres, essas sociabilidades intelectuais femininas que compõem esse mundo maior, né, das sociabilidades intelectuais, onde a presença predominante é de homens, tá? Bom, para finalizar, eu queria levantar algumas questões aqui que me são... Nossa, peraí. Vocês já viram que eu não sou muito... Toda hora acabo clicando errado, né, nos PowerPoints. Bom, então, eu queria destacar 4 questões, que na verdade são 3 questões, e a última, bom, não deixa de ser uma questão também. Então, será que esses exemplos que eu consegui apresentar aqui, resumidamente, né, eles constituiriam exceções? E, além disso, tais mulheres intelectuais só teriam alcançado projeção porque apadrinhada por pais, padrinhos, maridos, admiradores, etc.
Será que as trajetórias biográficas dessas mulheres seriam excepcionais, situando-as adiante do seu tempo, o que é ainda uma perspectiva que marca o senso comum, mas que também está presente de forma não mais predominante, né, de forma mais restrita, mas de alguma forma ainda permeia algumas análises de especialistas, né? Essas mulheres são invisíveis? Foram invisíveis de fato? Para quem? A partir de quando? Né? Quer dizer, como é que a gente poderia problematizar melhor essas invisibilidades? Né? Com relação à primeira questão, eu queria comentar que os resultados que eu tenho tido, né, até agora, com a pesquisa, me faz pensar se nós não deveríamos questionar esses enfoques mais simplistas, né, que aprisionam as mulheres enquanto grupo subalterno nas malhas da dominação masculina, imobilizando-as completamente, ou, quando não imobilizando completamente, secundarizando as suas conquistas, minorizando as suas conquistas, né? Que no final das contas não chegam nem a arranhar a dominação masculina. Quer dizer, eu acho que ter esse tipo de perspectiva, como eu disse no início, é sair, quer dizer, não conseguir ver um processo mais amplo e mais profundo que está o processo histórico mesmo, né? Que se desenrola nesse momento com conquistas, com derrotas, com contradições, com alianças, com negociações, e que, sobretudo, é marcado por pluralidades, por debates, né? Por confrontos de ideias, por experiências diferenciadas, né? E aí eu acho que a gente cai nesse nessa outra questão, né? Não existe ninguém à frente do seu tempo, né? Acho que como historiadores e historiadoras, nós não podemos acreditar nisso, né? Inclusive lembrando as palavras do mestre, de um dos mestres mais importantes, né? Que é o Marc Bloch, que diz: nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do estudo do seu momento. Isso é verdade para todas as etapas da evolução, tanto daquela em que vivemos como das outras. O provérbio árabe disse antes de nós: os homens se parecem mais com sua época do que com seus pais. Então, eu acho que é mesmo indispensável que a gente procure compreender cada temporalidade, né, em sua complexidade, permeada, como eu disse, por contradições, né, em movimento, quer dizer, mudando o tempo inteiro, né, como um campo de forças que não é dicotômico de jeito nenhum, né, e que a gente consiga romper definitivamente com essas abordagens que partem do pressuposto de que o passado é a infância do presente, né? Ainda filiadas a uma determinada, direta ou indiretamente, a uma perspectiva evolucionista, mas evolução aqui entendida no sentido linear, né? Do mais atrasado para o mais adiantado, da criança para o adulto e assim por diante, né? Sem negar as transformações e as conquistas históricas, e até mesmo para melhor depreendê-las, do meu ponto de vista, é fundamental que nossos olhares sobre o passado sejam imbuídos de sensibilidade e norteados por instrumentos conceituais e metodológicos capazes de desvendar a multiplicidade de variantes e de possibilidades que o estruturam em movimento. Né? Eu acho que é bem parecido o que eu estou querendo defender aqui com o que o Sidney Chalub defende lá, com aquelas esquinas das quais ele fala, né, da história, no Visões da Liberdade, né, naquela introdução maravilhosa, né, Zadig e a História. Porque muitas vezes, quer dizer, o excepcional, entre aspas, ele integra aquela realidade,
se ele integra aquela realidade, ele interage com aquela realidade. E ainda que ele seja excepcional, entre aspas, minoritário, ele interfere nesse processo histórico em alguma dimensão com qualidades diferenciadas. Isso que eu queria assim, muito pensar isso, né? E a questão da invisibilidade, essa questão é que vem mais recentemente, né? Sobretudo com a minha curta interlocução, que eu espero aprofundar, com o meu amigo, né? E colega, o Avelino, né? Romero, porque a gente fica pensando, por exemplo, uma Júlia Lopes de Almeida, mesmo essas essas mulheres com as quais eu me referi aqui, são 14 ou 15, elas não eram invisíveis no seu tempo. Pelo menos não eram invisíveis no campo intelectual, né? Totalmente invisíveis. E como que elas se tornam invisíveis? Eu acho que é isso que há uma invisibilização, não há dúvida nenhuma, né? Então, assim, essa surpresa que a gente vai encontrando, né? O tempo... Eu me vi, nossa, mas olha isso, olha essa mulher, olha o que ela está dizendo aqui. Essa surpresa da gente, quer dizer, esse estranhamento, né? Ele, de um lado, ele é interessante, mas de outro, é preciso que a gente não faça com que esse estranhamento nos leve a ter uma visão completamente teleológica desse passado. Quer dizer, aí eu vou jogar aquilo que eu me surpreendi, mas isso não é característico dessa época. Mas isso não conta muito porque isso é minoria. Mas essa mulher estava fora do tempo. É mais ou menos por aí que eu queria pensar. Eu até fiz agora, recentemente, quando eu estava fazendo o relatório do CNPq, eu fiz um exercício assim, rapidinho, né, nesse dicionário do Raimundo de Menezes, Dicionário Literário Brasileiro. Eu tenho a segunda edição, né, mas, enfim, é dos anos 60, né? Acho que a segunda edição é dos anos 60. E a primeira talvez seja também por aí. E eu me surpreendi quando eu encontrei, olha, um dicionário literário brasileiro, homens e mulheres. Aí eu me surpreendi, assim, porque tem verbete da Albertina Berta, tem verbete da Maria Benedita Câmara Borman, e eu só procurei aquilo, acho que eu estudo, hein? Não procurei outras. Tem verbete aqui da Corina Coaraci, tem também da Júlia Cortines, da Gilca Machado, bom, mais uma aqui que eu não estou conseguindo agora localizar. Bom, e mais três, né? Mais três. Engraçado que não tem da Júlia Lopes de Almeida, né? A Júlia não está aqui. Mas outras menos conhecidas do que a Júlia estão. Qual é o conteúdo desses verbetes? Eu não analisei, não. Eu só queria saber se estava presente. Claro que é importante analisar o conteúdo também, lógico, não estou desqualificando isso. Mas o fato de estar presente já é uma questão interessante para a gente pensar, né? Quer dizer, como que essas mulheres estão aqui, né? Por que estão essas e não outras, enfim, né? Como, por exemplo, a própria Júlia, e outras até, né, que eu também não encontrei. Então, eu ficaria... essas são questões importantes. E, por fim, né, eu queria dizer que eu tenho cada vez mais investido aqui no grupo de estudo, nas aulas, enfim, nas atividades que eu tenho desenvolvido aqui com os alunos e as alunas, né, aqui na Bahia, em Salvador,
aprofundado essa questão do enfoque interseccional, né? Para os estudos de gênero, e eu tenho cada vez mais acreditado que é mesmo fundamental, né? Claro que existem discussões, existem controvérsias que são importantes, existem limites, tudo bem. Mas, inclusive, eu tentei, porque logo, no início da pesquisa, eu tentei logo ver a cor dessas mulheres. É muito difícil encontrar. Agora, recentemente, também não tive ainda tempo de ver com mais calma, eu consegui encontrar algumas certidões de algumas delas, né? E as que eu consegui encontrar são todas brancas, né? Então, assim, considerar essa questão também, né? Da classe, ao lado do gênero, a classe e a raça, a etnia, a cor, né? São elementos chaves para a gente também entender essa inserção dessas mulheres nesse mundo intelectual, né? Nesse momento da história do Brasil, né? Então, e de repente até outros elementos também seriam importantes de serem considerados, mas eu vejo esses três como os estruturais, vamos dizer assim, né? Aqueles que são chaves mesmo, né? Religião, região, enfim, outras variáveis, né? O fato de serem imigrantes, enfim, outras inserções são importantes também a serem consideradas. E isso também é uma coisa que a gente está começando, apesar de ser uma discussão muito antiga, a gente está começando a atentar mais em nossas pesquisas de maneira mais um tempo mais recente. Bom, era isso. Acho que vou ficar por aqui. E tem uma bibliografia que depois vai ficar acessível, né? Obrigada, Magali. Muito obrigada pela sua apresentação, extremamente elucidativa. Você nos deu uma aula, eu me vi como uma sua aluna lá no curso de História e Literatura, né, na minha formação. E como você, né, claro, amadureceu uma referência historiográfica, né, vai cruzando todos os seus caminhos de suas pesquisas, né, nessa sua obra. Isso é magnífico, né? Eu vi aqui toda a sua trajetória sendo costurada, sendo caminhada, e isso é muito bom. E você traz, reforça uma coisa que a gente vem falando aqui, e os trabalhos novos, nós recebemos muito doutorandos aqui, pessoas que acabaram recentemente o doutorado, né? Essa questão de não trabalhar só mais uma história denunciativa, né, no sentido, olha o patriarcalismo, olha, né, que elas foram silenciadas, nós sabemos disso, nós somos alvos disso, né, hoje, e mostrar exatamente o outro lado dessas mulheres que rompem, né, porque são várias, a gente consegue pescar, pelo menos na minha perspectiva, e você me corrija se eu estiver errada, nós conseguimos pescar somente algumas, né, por conta das fontes, das poucas evidências que nós temos, mas isso não significa que não foram importantes. E a grande questão que fica, né, como é que se dá esse processo de silenciamento ao longo do tempo, né? Uma questão que fica para a gente, porque aí é isso mesmo. Eu, nas minhas pesquisas, eu conversei muito rapidinho com você, né? Quando eu fui ver a filha da Juca Machado, que a Andréia Casanova também estuda, a Eros Volúzia, aí tem lá o estúdio, né, Eros Volúzia, que aí me lembrou do Salão de Literatos, né, literários, desculpa, do século XIX. E onde uma série de pessoas importantíssimas, né, como Pascal Carlos Magno, Oiticica, a própria Dacir Vargas, circulavam, e não era uma mulher vamos dizer assim, pertencente, né, às classes mais abastadas, pelo contrário, né, ela era até chamada de suburbana. Nós estamos aqui, a Bárbara Átila, né, ela não está nos ouvindo, mas, enfim, ela vai ouvir depois, porque ela, enfim, tem um outro problema, que identificou isso, né, a realidade dela como intelectual suburbana, na pesquisa de mestrado dela, que é excelente. E é isso, e aí eu fiquei me deparando, falei, gente, mas ela tem um sobrado, que é
sobrado, num subúrbio, assim, da época, que naquele subúrbio que a gente pensa hoje, mas enfim, né? Era em São Cristóvão, se eu não me engano, e, não, no centro já da cidade. E recebe essa gente. E ela fazia depois, né? Era uma pensão aquilo. Então, quando a primeira, isso vai sendo noticiado nos jornais, Magali, né? Com pompas e cerimônias, mais uma noite literata, mais uma apresentação, e aí era os Volusia lá, jovenzinha, se apresentando, e eu tentando entender, em um pequeno artigo que eu escrevi, como isso foi importante para a formação dessa bailarina que eu estudei posteriormente, transitar nesse universo da mãe dela, e que depois vai ser o dela, que já era o dela, né? Então, como essas redes de sociabilidade são extremamente importantes, difíceis de nós localizarmos, e você deu uma aula fundamental para muitos que estão aqui, que são da graduação, da pós-graduação, e para mim, para todos, como é importante sair da obra, porque muitas vezes, né, a gente fica dentro da obra, preso, apaixonado na obra, e não vê os diálogos externos, que são esses diálogos de reconhecimento, esses laços de sociabilidade, essas redes que vão se montando, como a Ângela de Castro, você está reforçando, que são extremamente importantes nesse momento para a gente entender como essas mulheres ocupam esse espaço na sociedade. E sair desse discurso, nossa, né, realmente, né, ela é um ponto fora da curva, ela é uma exceção, e você está mostrando num trabalho extremamente difícil, que é o seu, né, um trabalho de garimpagem de fontes, né, que elas não são um ponto fora da curva, né, é uma realidade concreta que a gente tem que parar e considerar e começar a entender com maior complexidade. Isso não é negar, é uma dificuldade, às vezes a gente conversar sobre isso em alguns momentos acadêmicos, que parece que a gente está negando o machismo, negando a sociedade. É aquela velha discussão da escravidão, né, que você me ensinou lá na década de 90, né, não é você, né, trabalhar o escravo como sujeito que você está negando a violência da escravidão. Eu acho que, né, é a mesma lógica, né, ou muito próxima de reflexão. Você não está negando, mas você está mostrando que esses sujeitos são sujeitos ativos. É toda aquela discussão que nós pegamos lá atrás e você muito bem me ensinou, né? E aqui eu faço esse papel aqui de comentarista para as pessoas poderem já começar a organizarem, escreverem suas perguntas no chat, né? Enfim. Essa questão do arranhar, né, eu gostei dessa sua expressão, arranhar a dominação masculina, se elas arranham ou não, né, que você fala, né, elas conquistam um lugar de intelectual. E aí eu lembrei da minha pesquisa sobre a década de 20, que é isso, que eu disse, nossa, mas é isso mesmo. Porque como eu peguei na imprensa, não as intelectuais, eu não trabalhei na década de 20 com as intelectuais, eu trabalhei como a Andréa Casanova e algumas colegas sabem, com as melindrosas, né? Mas a imprensa está marcada por uma luta, eu falo luta entre gêneros, porque os homens estão incomodadíssimos. Incomodadíssimos. Você pega umas revistas mais machistas, né, que há uma predominância do discurso masculino mais conservador, eles estão atacando de uma forma tão virulenta, e eu vejo vergonhosa, que aí você sente. Porque aí o meu exercício, espero que seja correto, foi o seguinte, não é só denunciar que eles estão sendo machistas, é mostrar que o contrário, eles estão sendo incomodados. Se eles estão sendo incomodados, então é porque essas mulheres estão se fazendo presentes. E a gente tem que fazer esse exercício contrário, não é só, não, tá vendo como eles são machistas, desconsideram elas, chamam elas de putas, desculpa a expressão, mas é isso mesmo que eles estão fazendo ao final das contas, mas está mostrando o contrário, mas está vendo como elas estão indo para as ruas, estão incomodando, estão tomando espaço, que eles estão se sentindo ameaçados, eles estão com medo. E aí você pega a década de 20, ela é marcadíssima por isso, esses homens, né, com os cabelos levantados, arrancando os cabelos, dizendo, não, elas não podem ir às ruas, elas não podem dançar, elas não podem mostrar seus corpos. E aí, tendo isso, não só dos homens letrados, mas nas cartas dos ouvintes, não, né, dos leitores, né, reclamando, mulher, tem uma que eu vou tentar me lembrar, Eva pode vir a ser escritora, mas, não sei o quê, mas jamais ministra de Estado. Eva é uma ova, escrito isso, é a carta de um leitor, né? Você vê a virulência.
Então, eu comecei a pensar, não é só machismo, isso está mostrando, é o contrário, esse exercício contrário que a gente precisa fazer. Ou seja, elas estão incomodando, elas estão ocupando espaço, elas estão sendo reconhecidas, mal ou bem, elas estão sendo reconhecidas. Tanto para o bem, como você mostrou, pelos seus pares, como veríssimo, que é um reconhecimento absurdo, quanto um mau reconhecimento, mas que também é um reconhecimento dizendo, olha, elas estão aí, elas não estão presas no espaço doméstico da sua casa, no lar, né? Então, esse exercício nosso, acho que talvez de historiadoras e historiadores, que é importante a gente fazer e sair da denúncia só, né? Que fica numa história, me perdoe, né? A luz, às vezes muito rasa, né? Ela tá vendo como ela é vítima, né? Como a gente teve a história da escravidão e você muito bem me ensinou. Pensar dessa forma, pensar o sujeito. Está faltando realmente isso, a gente trazer isso para a história das mulheres, mas está vindo uma leva muito boa de doutorandos e recém-doutores e mestres também, que já vêm com esse olhar, né, já trazem isso. Eu acho que está sendo muito importante. E você nos deu uma grande aula aqui, eu espero que todos tenham aproveitado muito, não só dessa perspectiva, dessa necessidade de indagação, e de mostrar também como uma pesquisa deve ser feita. Não é só ficar fechado no universo, né, na escrita, como estamos trabalhando de intelectuais, ou da dança, no meu caso, né, daquelas pessoas, daquelas mulheres, mas quem as observa, com quem elas dialogam. Isso é fundamental para a gente ter uma dimensão maior desse amplo diálogo. E o Rio de Janeiro acaba sendo sempre um desafio, essa sociabilidade carioca, que é diferente da sociabilidade paulista, né? Tem uma marca aí de uma diferença muito grande que você traz, a Ângela traz, uma série de outros colegas trazem, e que mostra a dificuldade. Quando eu vi a Darcy Vargas no sobrado da Juca Machado, eu falei, não, mas espera aí, o que está acontecendo aqui? Né, a primeira dama, né, e não posso vir com aquela coisa da manipulação política, pelo amor de Deus, estou longe de fazer isso, não podemos entrar nessa... Aí, quando a gente trabalha com o Estado Novo, que tudo se complica, né? Ou ditadura, né? Não, então estão manipuladas, cooptadas, dominadas, enfim. Né, essa discussão que a gente também vem, né, na academia trazendo. Então, Magali, novamente eu te agradeço muito, foi extremamente esclarecedor, foi uma aula para mim, para todos nós que estamos aqui, foi uma honra. Eu vou abrir agora para as perguntas que estão sendo feitas no chat. Eu sempre faço esse tempinho aqui de comentários para as pessoas se organizarem e amadurecerem suas ideias. A Casa Nova, eu vi que tem aqui perguntas, comentários. Eu até agradeço, tem aqui a presença da Tatiana Castro, que está estudando a Carmen Santos agora, numa interessantíssima... Carmen Santos, cineasta, né? Foi uma dissertação de mestrado que eu tive na qualificação, orientada da Gisele Venâncio, que também estava aqui, está conosco. E traz, né, ela está trazendo essa personagem extremamente interessante, e a gente fala assim, não, vamos ver, ela não é só vítima, né? Estou conversando com a Tatiana, que eu fiquei muito empolgada com a Carmen Santos, eu falei, não, extremamente necessário, né? Então, temos colegas aqui, todos, muitos envolvidos com suas pesquisas, e que você está nos ajudando muito a pensar nossos objetos de estudo e amadurecer, né? Novamente, agradeço. Temos outros professores aqui nos ouvindo, temos a Carolina Fortes, a Sheila Schwartzman entrou, mas eu sabia que ela tinha um compromisso, ela estava extremamente interessada na nossa palestra, que teve na banca da Tatiana também, enfim, esse momento aqui está sendo um momento extremamente rico. Então, eu vou agora me silenciar, porque senão eu também fico falando muito, e passar, por gentileza, Magali, para você ler os comentários, ou pelo menos algumas perguntas, para poder responder. Eles ficam à direita aí no chat, não sei se você conseguiu localizar, e aí, como eles já são muitos, a gente tem que arrastar um pouquinho para cima, né, e já começamos, acho que o primeiro foi, tem a Andréia, da Schuller, da Alessandra Schuller, né, comentando o João do Rio, lá em cima, às 16h20. Conseguiu? Eu acho que esse é o primeiro. Espero que não esteja sendo injusta com ninguém. Se alguém já fez uma pergunta antes, um comentário antes, por favor, copia e cola para a gente poder contemplar, tá? Eu vou, finalmente, né, novamente desligar meu microfone, fico aqui mais presente aqui com vocês. Obrigada, Magali, novamente.
Mais uma vez, eu que agradeço. Tem tem muitas perguntas e questões, comentários. E a Alessandra lembra que, sim, ele entrevistou, além da Júlia, o João do Rio entrevistou a Mirtes de Campos. Obrigada, Alessandra, eu não me lembrava, né? Ai, linda! E a Andréia, talvez alcançaram projeção não por estarem apadrinhadas, mas porque vinham de determinados grupos sociais. Filhas de professores cercadas por homens que incentivavam seu crescimento nos estudos das artes e da cultura em geral. Podemos pensar que há também um recorte de classe que ajuda a compreender essa progressão, afinal, elas tinham mais oportunidade que as mulheres das classes populares. Uma questão. Acho uma bobagem essa ideia de que elas estavam à frente do seu tempo, mas, porque ainda é muito recorrente no senso comum, né? Eu lembro que aquele seriado sobre a Chiquinha Gonzaga, que já tem anos, que passou na Globo, era muito em cima disso, né? Então, é um processo de desconstrução que é lento, mas que precisa ser feito, sim. Então, André, é isso, né? Eu falei no finalzinho que justamente essa articulação entre gênero, raça, cor e classe é fundamental, né? Lógico, sim, né? Elas vão ter acesso à educação, a escolas, inclusive, né? Embora grande parte delas seja educada em casa, pelas mães, avós, fundamentalmente, ou por preceptores ou preceptoras, né? Mas também é interessante, quer dizer, a gente perceber que isso é uma coisa que eu tenho visto. Esses homens que estão perto, pais, primos, irmãos, né? Às vezes padrinhos, digamos assim, eles estimulam isso, quer dizer, eles acreditam nesse potencial dessas mulheres. De alguma forma, eles compartilham dessa luta pelo direito da educação feminina, né? Que, como eu disse, é uma luta que vai se intensificar bastante, né? No contexto político, inclusive, do Brasil do último quartel do século XIX. Então, é isso, né? Eu concordo. Aí você comenta ainda, existe uma excepcionalidade que eu penso ter a ver também com a condição social, e elas não estavam invisíveis naquele momento. Porém, as vidas dessas mulheres estão sempre sendo atualizadas no tempo histórico. Então, os exercícios de pesquisa também vemos o poder da imprensa, dos arquivos e dos historiadores de reescrever a história perfeita. Perfeito. Muitas vezes transformando o olhar para essas mulheres e silenciando novamente, tornando-as invisíveis. Perfeito, eu concordo plenamente, eu acho que é isso mesmo. Acho que essa questão do historiador da literatura também, né? Quer dizer, você tem aí uma discussão, essa coisa dos cânones, né? Isso também, além dos cânones, existem outras questões também, né? Do campo mesmo. Eu me lembro, por exemplo, o Coelho Neto, por exemplo, ele foi completamente apagado. Ninguém sabe, até hoje ninguém sabe quem foi o Coelho Neto. E ele foi um dos mais lidos, né? Ele e a Júlia viviam da literatura, né? O que não era não era fácil, era uma exceção, né? A maioria daqueles que escreviam, né, tinham os jornais, que era importante como um ganho complementar, mas normalmente eram funcionários públicos, né? O próprio Machado de Assis. Então, complicado, né? E essa coisa desse apagamento, né? E aí, claro que o gênero também está envolvido, né? Só que ele não está sozinho, ele está articulado com outros elementos estruturantes aí, num processo complexo, né? Porque existem também, dentro do campo, eu acho que o Bourdieu também tem uma contribuição importante, essas disputas políticas dentro do campo, políticas que eu estou dizendo internas mesmo ao campo, né? É claro que tem a política macro, mas tem a política micro ali, né, do campo, né? Que é a questão de disputa de
de status, de respeitabilidade, de lugar de fala, não é lugar de fala, né? Mas enfim, a competência, né? Quer dizer, a fala é competente, não é? Então, enfim, isso tudo está incidindo aí, né? Então, concordo. Não sei se você queria falar alguma coisa. Temos uma outra aqui, Mafê Ribeiro, acho que é isso. Em que medida nós não invisibilizamos, no tempo presente, mulheres que não só interferiram na cultura política de sua época, como podem ter sido reconhecidas por isso? Exato, é o que a gente estava discutindo aqui, né? O que a Andrea colocou e eu concordei, né? A lista de presença... Agora, a lista de presença não é comigo. Ô, Andréia, eu que agradeço, viu? Eu realmente, assim, está sendo maravilhoso. Como para vocês, para mim também é né? Assim, é um momento também de colocar para fora, de refletir. Eu espero, né? Quer dizer, já tem esse retorno das questões, mas eu espero que a gente possa voltar a conversar, né? O meu e-mail pode ser divulgado, enfim, quem quiser trocar, e a gente pode, inclusive, fazer, né, outras coisas. Eu estou pensando em propor uma coisa para vocês, mas depois, deixa passar esse restinho de ano, e aí eu estava pensando nisso, né? Para vocês do grupo, enfim, né? E para quem mais tiver a fim de participar. Obrigada, Alessandra, querida, que saudade também. Ô, Camila, obrigada. Obrigada, Cristiane. Oi, Lê. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Ai, que bom que você gostou, Olivia. Que bom que vocês gostaram. Tem a Roberta, que é da UFAL. Magali falou da forma rígida que a dominação masculina aparece nas pesquisas acadêmicas. O mesmo pode ser dito na distinção entre espaço público e privado. Quando as mulheres desse período aparecem como pertencentes majoritariamente ao segundo, como essa distinção nos ajuda ou não? Essa discussão do público e do privado é muito complicada e passa primeiro por uma questão de raça, classe e classe, né? As mulheres pobres, né, e as mulheres negras, escravizadas, livres, libertas, e as mulheres pobres, de um modo geral, estavam sempre na rua. Elas nunca deixaram de pertencer à rua. Aliás, não só no Brasil, né? Porque a Michelle Perrot, naquele Os Excluídos da História, aquela parte toda sobre mulheres, fala muito dessas mulheres, né? Quem eram aquelas mulheres lá que tomaram a Bastilha, né? Sabe? Então, como é que a coisa se espalhou, né? A articulação política, várias, inclusive, manifestações aí, importantes, né? Inclusive de mobilização mesmo, envolvendo em grande parte mulheres na Revolução Francesa, tinha a ver com o fato de serem mulheres que estavam na rua, né? Nas ruas. Então, essa mulher que não está nas ruas, ela está nas ruas, mas sempre com determinadas normas, né? Mas que também eu acho, sabe, Roberta, que a gente não pode ser muito rigoroso em relação a isso também, mesmo em relação às mulheres de segmentos sociais privilegiados, né? Por isso que eu gosto muito desse artigo da Clementina, na verdade é uma segunda versão de um artigo originalmente que ela publicou num dossiê de mulheres da Revista Brasileira de História, organizado pela Bresciani, e que depois ela publicou na revista Tempo, que está aí na bibliografia que eu citei, né, de historiadoras brasileiras ou escandinavas. Esse artigo é genial, sabe? E ela, assim, falando da pesquisa de carnaval, ela está falando das mulheres no século XIX, que dessa... O que ela encontra nas fontes, né, quer dizer, no diálogo com as fontes, meio que quebra aquela coisa daquelas mulheres extremamente comportadas, recatadas, né? Então, ela descreve algumas cenas, claro que num momento específico, né? Mas é bem interessante, porque
é um momento específico em que a casa e a rua, né? Porque elas estão nas sacadas de suas casas e o entrudo está rolando nas ruas. E entra em total sintonia ali, né? Então, eu não gosto muito dessas divisões, bom, muito dicotômicas, muito rígidas, né? Porque, na verdade, o público e o privado é uma invenção burguesa, né? Isso também que eu acho que já é generalizante falar assim, né? Mas, enfim, então, trabalhar o público e o privado como categorias de análise eu acho muito complicado, né? A menos que se discuta exatamente que significados, né? Então, por exemplo, essa coisa de criticar a, a, a moral, né, operária, por exemplo, por causa dos cortiços, de não haver uma privacidade, né? Quer dizer, como se fossem costumes degenerados, na verdade é porque não é uma outra dimensão do que seria o privado, né? Quer dizer, é uma outra cultura de significação do privado, muito diferente, né, daquela da família nuclear, etc. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Bom, Valdilene, Juliana, ai, legal. Pô, adorei. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Então, Alessandra, sim, a gente precisa trocar figurinhas, sim. Eu estou muito mergulhada nessa coisa da educação, né? Direto, assim. E tanto na questão das mulheres, quanto na questão da mobilidade social de afrodescendentes, né? Embora, bom, vou chamar assim, livres, né? Que tenham libertos, mas sobretudo livres, como é o caso do Juliano e do Lima Barreto, né? Então, assim, e esse é um ponto vital do século XIX, sem dúvida nenhuma, né? Camila, bom, falou com a Carla. Gente, eu não sei se eu vou conseguir. Magali, a última Oi, pergunta é da Gisele da Venâncio. Gisele. Oi, É. Gisele, tudo bem? Obrigada. Ela faz umas perguntas. Então, a primeira diz respeito à categoria de geração. Como ela pode ser usada nesta pesquisa? Em segundo lugar, eu gostaria de refletir sobre a forma como a historiografia atua no sentido de tornar as mulheres invisíveis ou de ampliá-las ao limite da excepcionalidade. Existiria a possibilidade de trabalhar com a noção de gênero saindo desse impasse? Eu acredito que sim, Gisele, é isso que eu estou defendendo, né? Não, sim, quer dizer, trabalhar essa noção, primeiro articulada, né, a questão da classe social, das classes sociais, cor e raça e etnia, e, nesse sentido, ter a percepção dessa complexidade, né? Não é a mulher. Se lembra? Tinha uma época que era a condição feminina. Lembra disso? No singular. Quer dizer, é uma estratégia política de certas vertentes do movimento feminista que achavam que era importante a identidade. Hoje a identidade está toda fragmentada, que é uma outra discussão também. Tem o feminismo negro, enfim, tem uma série de questões. Na verdade, são feminismos, né? Vários. Mas é importante, porque abalou isso, né? Então, eu acho que sim, que é possível, né? Desde que você se abra para pensar o gênero dentro daquela realidade complexa, diversificada, plural, tensa, conflituosa, dinâmica, claro que sim, né? Mas eu não sei se você está se referindo ao conceito gênero, que tem toda uma discussão também, né? Até que ponto ele é aplicável, não é? Mas eu acho que não cabe para um outro momento em que as mulheres não se pensavam como gênero, isso aí seria um debate mais longo. E a geração aqui, no caso, eu usei só cronológica, mas na pesquisa é o que eu estou, inclusive, quer dizer, eu falei só de cronológica, mas no caso, essas mulheres
de gerações cronológicas diferenciadas, elas vivenciam determinados contextos históricos no campo intelectual, na produção intelectual, enquanto mulheres, que é comum, né? Então, aí a ideia de geração não pode se limitar exclusivamente à ideia de cronologia, né? Ela teria que ser redefinida conforme os autores que discutem essa questão, né? Existem outras dimensões de se pensar em gerações, né? Ou cada uma das gerações. Me parece que é isso, muito rapidinho. Tudo bom, Gisele? Magali, eu acho que encerramos as perguntas. Eu botei ali um Carol, porque a Carolina Carola acabou de entrar para ficar conosco, né? Eu vou agradecer você novamente. A gente vai ficar aqui mais um pouco, mas é só para eu encerrar a gravação e ficarmos até mais à vontade. Então, eu encerro. Agradeço imensamente a sua grande contribuição. Eu falo de coração mesmo que é tão boa essa segunda-feira, que eu converso com meus colegas da UFA e falam, você é louca, toda segunda-feira uma atividade. Eu falo, realmente, eu sou. Mas depois eu saio tão bem daqui, eu saio cansada, porque ainda mais agora, né, nesse formato e gravando, mas é tão bom esse momento de troca nosso, que até a atividade remota está possibilitando. Quando é que nós poderíamos ter a Magali, que está agora em Salvador, numa segunda-feira à tarde na UF conosco, e com alunos, né, colegas de lugares tão diversificados. Então, esse momento a gente tem que aproveitar, tá? As coisas estão ruins? Estão, mas vamos tirar alguma coisa, né, interessante, boa e que nos acalente, eu acho que a palavra é essa, nos acalente, esquente nossos corações nesse momento. Eu te agradeço muito, para além da questão intelectual, que, enfim, né, eu não preciso nem referendar, já está mais do que referendada a sua carreira, imagina. É isso, é esse espaço, assim, de troca, de nossos encontros, e de falas múltiplas e com grande respeito a diferentes perspectivas de pesquisa e de recortes no campo da história das mulheres, das relações entre os gêneros. Eu te agradeço imensamente, Magali. Eu aviso a todos que estão nos ouvindo, nós vamos colocar essa nossa belíssima palestra no YouTube, eu vou avisar depois a todos por e-mail, tá? Então, quem perdeu alguma parte, não fique, né, preocupado, porque ficou tudo registrado e muito bem registrado, graças a Deus. Então, a gente está começando a fazer aí também um acervo. Eu acho que a gente não tinha pensado isso lá no início da pandemia, né? Nós começamos a fazer conversas informais, depois, gente, mas isso tem que começar a ser registrado, que além de ser um momento, serem falas fundamentais, também é um momento muito marcante para todas nós. Então, a gente, né, perdeu, entre aspas, né, não gravamos 12 encontros, era tudo muito novo, eu resistia realmente no início a gravar, eu tinha, né, não quero, isso é mais uma coisa mais intimista, mas agora a gente está tendo a dimensão de quanto é importante esse momento, até isso, por isso que a gente abriu um público para além da UF, né? Então, eu te agradeço novamente, Magali, eu passo a palavra para você para, enfim, fazer suas considerações finais, e aí a gente encerra a gravação. Tá bom? Muito obrigada, Magali. Vamos mais uma vez agradecer a todos, todas e todos vocês. E queria dizer, assim, que eu gostaria muito, sabe, de agora você passa quando tiver, né? Porque eu gostaria de sempre que puder estar presente, para aprender também, porque a gente aprende, né? As questões, enfim, você vai... É muito importante essa troca, sobretudo nesse momento tão doloroso em todos os sentidos, tão trágico mesmo, né? Eu já nem vejo mais nada, sabe? Porque é muito, muito ruim, né? Muito ruim. Então, assim, resolvi meio ficar alienada, né? É uma questão de sobrevivência mesmo. Então, assim, seria muito legal, né? Se a gente... parabéns pela iniciativa, achei ótimo estar agora a gravação, né? Porque pode disponibilizar, mais pessoas têm acesso, e aquelas que não puderam também, né, no momento, ou não viram tudo, podem vir a assistir, tá? Então, me mantenho sintonizada aí com vocês, e como eu disse, deixa passar o ano, virar a gente descansar,
E aí, quando eu começar o ano que vem, eu quero conversar com vocês, tá? Tem umas ideias, tá bom? Tá ótimo. Eu vou, então, agora interromper a gravação. Então, obrigada a todos, obrigada, né, a todos que nos ouviram aqui no Mulheres no Brasil Republicano, nossa atividade semanal, por enquanto, mas que espero que tenha vida longa de qualquer forma, independente da periodicidade que ela vai ter. Boa tarde a todos.